Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo em paz, tudo bem? O tema de hoje, mais uma palavra, é do físico para o espiritual. Precisamos compreender essa mudança de chave e quando conseguirmos compreender essa mudança de chave, nós vamos chegar a um pleno entendimento do Evangelho puro e simples de Cristo, ok? Fica aqui para mais uma palavra juntos, vamos lá. Do físico para o espiritual. Vamos começar lendo a palavra que está no livro da carta aos Hebreus, para termos uma compreensão daquilo que o escritor aos Hebreus tentou trazer para a mente dos seus irmãos, o escritor, fazendo eles entenderem que o que era físico tinha sido aniquilado e que passou a ser algo espiritual, porque tudo aquilo na qual eles viviam eram sombras. Eu digo aqui sempre a você, se você, com a sua mente ativada, com o seu coração desejoso, você lê duas cartas, a carta aos Hebreus e a carta de Paulo aos irmãos da Galácia, ou seja, que está escrito com a carta de Gálatas, você lê essas duas cartas com a mente ativada, pedindo e implorando ao Espírito de Deus que o revele a verdade, eu digo a você, garanto e confirmo, você conseguirá se libertar das amarras do sistema religioso. Você garante isso? Eu garanto. Se, é claro, você tiver com sua mente ativada e desejoso realmente para a revelação do Espírito. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Vejamos. É bom, como eu disse, que você leia toda a carta aos Hebreus. Toda a carta. Ok? O ponto central de nossas explicações é este. O escritor chega nesse ponto, na qual ele já descreve algumas coisas, né? E aqui nesse ponto da carta ele fala: o ponto central de nossas explicações é este. Nós temos um sumo sacerdote tão grande que assentou-se à direita do trono da majestade de Deus no céu. Ele é ministro do santuário e da verdadeira tenda, que foi construída pelo Senhor e não por um homem. Primeiro ponto que você já começa a observar o escritor aos Hebreus dando uma cutucada. Ele é o ministro do santuário e da verdadeira tenda que foi construída pelo Senhor e não por um homem. De fato, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Daí ser necessário que também ele tenha alguma coisa para oferecer. Se Jesus estivesse na terra, ele nem sequer seria sacerdote, pois já existem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Estes, porém, realizam um serviço que é imitação e sombra das realidades celestes, conforme aquilo que Deus disse a Moisés, quando este ia construir a tenda. Procure fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você sobre a montanha ou sobre o monte. Jesus, porém, foi encarregado para um serviço sacerdotal superior, ou seja, não terreno. Pois é mediador, pois é mediador de uma aliança melhor, que promete melhores benefícios. De fato, se a primeira aliança não tivesse defeito, nem haveria lugar para a segunda aliança. Ora, se aquilo que foi construído por meio de Moisés fosse perfeito, qual a necessidade de uma segunda aliança? Qual a necessidade daquele templo ser destruído? Qual a necessidade de ter um sumo sacerdote que nem da tribo de Levi ele era, Jesus? Qual a necessidade de se finalizar os sacrifícios de animais? Se a aliança primeira fosse perfeita, ela não seria mantida? Isso o escritor dizendo aos Hebreus. O que eu tenho dito sempre aqui. Se
a carta nem para os gentios da sua época foi escrita. Foi para despertar a mente dos hebreus, que estavam presos ainda às suas tradições, presos ainda à lei de Moisés, presos ainda ao sistema mosaico. Como é que você quer ter para você coisas da lei de Moisés? Se o escritor aos Hebreus mostra para ele que tudo aquilo foi sombra de algo superior, se Jesus entrou no verdadeiro santuário, se Jesus entrou na verdadeira tenda que já tinha sido mostrada a Moisés, como é que você quer continuar entrando na tenda da velha aliança? Como é que você quer continuar sendo sacerdote físico, oferecendo coisas físicas a Deus? Entendeu? Consegue compreender que você está num engano enorme e grande e que precisa despertar para a verdade? Por isso o tema, do físico para o espiritual. E quando você conseguir compreender essa mudança, sairá do absurdo de oferecer coisas físicas a Deus. Absurdo também é se você não der o like nesse vídeo, ok? Isso também será absurdo. Mas voltando aqui para a palavra, diz o seguinte: de fato, se a primeira aliança não tivesse defeito, não haveria lugar para a segunda aliança. Mas Deus, queixando-se contra o seu povo, diz: eis que virão dias, fala o Senhor, nos quais concluirei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, uma vez que eles não foram fiéis à minha aliança. Eu também não me preocupei mais com eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que vou concluir com a casa de Israel. Depois daqueles dias, fala o Senhor, porei minhas leis na mente deles e as imprimirei em seus corações. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Nenhum deles terá mais o que ensinar ao seu compatriota, nem ao seu próprio irmão, dizendo: conheça o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu vou perdoar as faltas deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. Dizendo aliança nova, Deus declara que a primeira ficou antiquada, envelhecida. E aquilo que se torna antigo e envelhece, logo vai desaparecer. Aleluia, glória a Deus. Paramos aqui um pouquinho para descrever um pouco daquilo que foi narrado aqui pelos escritores hebreus, que alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo. Há uma discussão sobre isso, eu não entro nessa discussão, me inclino mais para Paulo, mas não afirmo isso. Sempre eu digo escritores hebreus. E esses escritores hebreus vêm trazendo para os seus irmãos que a velha aliança dada por meio de Moisés é antiquada, é envelhecida, que acabou, que há um novo sumo sacerdote, que há uma forma nova de se oferecer sacrifícios a Deus. Que aquilo, olha aqui, isso aqui é demais, isso aqui também demonstra que essa carta foi escrita antes do ano 70, quando a profecia de Jesus, em Mateus 24, é cumprida. O templo é destruído, por isso o escritor aos Hebreus diz assim: dizendo a aliança nova, Deus declara que a primeira ficou antiquada, e aquilo que se torna antigo e envelhece vai desaparecer logo. O que é que iria desaparecer logo? Porque, gente, preste atenção. Enquanto aquele sistema físico dado por Moisés estava em pé, que era o templo judaico em Jerusalém, eles continuavam fazendo toda a velha aliança. Por isso, essa extremamente importante carta aos Hebreus, para despertar e eles entenderem que a lei agora estava na sua mente e Deus estava imprimindo a sua vontade no coração deles. E eles não estavam conseguindo compreender isso. Continuavam praticando coisas físicas a Deus.
E olha se não é a mesma coisa. E olha o absurdo disso. Se o escritor aos Hebreus tenta despertá-los de que aquilo não é mais físico, que passou do físico para o celestial, porque esse modelo Deus já tinha mostrado a Moisés, como é que eu e você queremos continuar oferecendo coisas físicas? Existia o tripé mosaico, o templo, sacerdotes e sacrifícios de animais. Preste atenção, olha. O templo físico, Jerusalém. Os sacerdotes, com a finalidade de oferecer o quê? Dons e sacrifícios físicos a Deus. E vem Pedro, apóstolo Pedro, o emissário Pedro, que era judeu, e destroça e mostra com clareza para os seus ouvintes na Ásia Menor uma realidade de mudança de chave. Preste atenção. Pedro consegue trazer com clareza e derrubar esse tripé judaico para os seus ouvintes que estavam dispersos na Ásia Menor. Em 1 Pedro, capítulo 2, diz assim, verso 5, prestem atenção e sejam libertos do sistema religioso e passem do físico para o espiritual. Isso é extremamente importante para a libertação da sua mente. E para dizer tchau para esse povo enganador. Para esses pregadores da mentira, do engano, do engodo. E que prendem as pessoas no físico. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Pedro destroça o tripé mosaico. Do mesmo modo, vocês também, como pedras vivas, olha, não é mais a pedra física, que era o templo, como pedras vivas, vão entrando na construção do templo espiritual. Aleluia! Pedras vivas, não mais pedras físicas, entrando para a construção do templo espiritual, não mais um templo físico, e formando um sacerdócio santo. Preste atenção aqui agora. Somos pedras vivas, um templo físico, espiritual, que não é mais o físico. Somos sacerdotes santos. Agora, qual a finalidade da gente agora como sacerdote santo? Preste atenção. E olha a revelação da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa quando a leitura é feita de forma simples. E formando um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio de Jesus Cristo. Opa! Oh, glória! Jesus! Que coisa linda de se ver, coisa linda de se ler, meu Deus do céu. Quando a mente é ativada, quando a leitura simples da palavra. Gente, a leitura simples da palavra, vou tomar uma aguinha aqui. Quando a leitura simples da palavra, ela destroça com a mentira, ela acaba com a mentira. Pedro, em um simples verso, ele destroça o físico e passa para os seus ouvintes que agora as coisas são espirituais. Pedras vivas, não mais a pedra física. Um templo espiritual, não mais o templo físico. E como sacerdotes santos, o que é que os sacerdotes ofereciam? Sacrifício de animais. Acertou. E a gente, como sacerdotes santos, que todos somos sacerdotes, não há mentira aí que os pregadores dizem que eles são sacerdotes, que são ungidos de Deus. Todos somos sacerdotes e que você percebendo essa revelação, sai logo do engano, sai logo do engodo deles. Qual a finalidade da gente como sacerdotes? Oferecer sacrifícios de animais? Oferecer sacrifício físico? Não! Oferecer sacrifícios espirituais. Aleluia! E que Deus aceita por meio de Jesus Cristo.
Qual é o sacrifício que Deus aceita? A partir de hoje você vai agora entender qual é o único sacrifício que Deus aceita espiritual por meio de Jesus Cristo. Não aceita outro sacrifício, Deus. Quem é que você está sacrificando? A quem? A quem? Se pergunta. Se a palavra diz que o único sacrifício que Deus aceita, porque somos sacerdotes e para isso somos destinados, e se ele aceita sacrifícios espirituais por meio de seu filho, a quem vocês estão sacrificando? Quem? É a Deus, o da Bíblia? O Criador dos céus e da terra? Tem certeza? Ele é mentiroso? Ele vai contra a sua palavra? Do físico para o espiritual. Cabe agora a você, com a revelação da palavra, aceitar, abraçar e se livrar das amarras desse sistema religioso mentiroso, enganoso. Curte, compartilha, se é novo, se inscreva. Se você já é inscrito, peça para alguém se inscrever. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que deve interessar e que está no engano da mentira, para que ela possa despertar e viver o evangelho puro e simples, o evangelho de Cristo puro e simples, sem adição e sem engano, viu? Grande beijo no coração de vocês. Aperte o sininho de notificação também e vamos para mais um dia e mais um tema que próximo vai chegar e eu conto com vocês, com a ajuda de todos. Um grande abraço!